Rapaziada, neste vídeo eu quero estar reagindo com vocês. O vídeo Trump desafia Maduro com navios na guerra e a Rússia reage. Rapaziada, neste vídeo eu quero estar reagindo com vocês o vídeo Trump desafia Maduro com navios de guerra e a Rússia reage misteriosamente do canal Realidade Militar. Vamos dar um play no vídeo. Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic 50 Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. He is one of the largest narco traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice and he will be held accountable for his despicable crimes. Que você acabou de ver. E caramba, cara, depois de eu escutar uma declaração dessa de uma procuradora geral dos Estados Unidos, cara, eu certamente me borraria de medo, cara, se eu estivesse na pele do Maduro, cara, porque 50 milhões de dólares, cara, quem é que não quer 50 milhões de dólares, hein? E tipo, os mercenários, cara, estão tudo de olho aí nessa recompensa, cara. É um pronunciamento da Procuradora-Geral americana, onde ela coloca uma recompensa de 50 milhões de dólares na cabeça de um presidente em pleno mandato. E isso não é algo normal, porque Maduro não é apenas mais um ditador que os Estados Unidos não gostam. Ele acabou de ser oficialmente classificado como chefe de uma organização terrorista. E sabe o que isso significa? Significa que ele tá fudido. Essa é a real. Que os americanos agora podem fazer coisas que nunca fizeram antes. Coisas como enviar navios de guerra direto para o Caribe. E foi exatamente isso que Trump fez. Destroyers, aeronaves de vigilância, uma operação militar completa acontecendo agora nas águas próximas à Venezuela. E no meio dessa tensão toda, a Rússia fez algo muito estranho. Mas vamos começar pelo que está acontecendo neste exato momento. Enquanto você assiste este vídeo, uma frota militar americana está patrulhando o Mar do Caribe. Não estamos falando de alguns barcos da guarda costeira. Estamos falando de destroyers da classe Arleigh Burke, aeronaves de... Rapaziada, isso aí já tá acontecendo, cara, agora, cara. Isso aí agora já, na real, já aconteceu, né? O que tá acontecendo agora neste momento é que a América Latina, cara, ela tá colhendo agora o que foi plantado durante esses anos de governança aí esquerdista que acontece aí na América Latina, né, cara? A gente sabe aí o que as principais drogas circuladas pelo mundo, né? Principalmente a coca, não é a cola. Vigilância. Ela é principalmente derivada daqui da América Latina, né? E por isso que tá essa perseguição aí do Donald Trump contra o narco lá do país do país venezuelano. AWACS, drones Guardian e navios de combate litorâneo. Olha isso, cara.
Olha isso, cara. Isso aqui, mano. Mano, isso aqui é um monstro, cara. Olha esse monstro, mano. Tipo, acho que um navio desse aí acaba com a Venezuela inteira, mano. Não, sério, mano. Olha isso, cara. Que monstro, mano. Isso aqui é um monstro, cara. Será, cara, que um navio desse acaba com a Venezuela? Não duvido não, mano. Não duvido, cara. Uma demonstração de força que não se via na região há décadas. Essa mobilização faz parte das operações antinarcóticos aprimoradas do Comando Sul-Americano. O centro de comando fica em Key West, na Flórida, onde uma organização única chamada Força Tarefa Interagências Conjunta Sul coordena pessoal de todos os ramos das Forças Armadas, agências federais como a DEA, que é a Agência Antidrogas Americana, e oficiais de ligação de 22 nações parceiras. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Pela primeira vez na história, cartéis de drogas foram oficialmente classificados como organizações terroristas estrangeiras. Isso não é apenas uma mudança de nome, é uma revolução legal que permite aos Estados Unidos fazerem coisas que nunca puderam fazer antes. Mas antes de explicarmos o que isso significa na prática, tem algo que você precisa saber. Semana passada, um avião cargueiro russo passou 3 dias no Brasil, na base aérea de Brasília. Depois voou para a Bolívia, onde desligou o seu transponder. O sistema que permite rastrear a aeronave e identificar sua localização. Pouco tempo depois, reapareceu em Caracas, na Venezuela. Em outras palavras, o avião sumiu do radar propositalmente durante parte do voo. O governo brasileiro não... Agora, imagina se fosse. Imagina se fosse o governo rival, cara. Imagina se fosse o governo rival anterior. Imagina o que iria acontecer, não é, cara? Aí ia chegar lá a explicação. Não, você. 24 horas pra explicar. 24 horas pra explicar esse avião aqui no Brasil. Que não teve registro. Tá certo? Não teve registro aqui. Nada sumiu aí no meio do mapa. Veio pro Brasil lá. Ficou escondido lá no meio dos matos das árvores lá. Lá em Brasília, tá certo? Depois foi pra Venezuela. E não tem explicação nenhuma. Ninguém se explica em nada. Tá ligado? Agora, se fosse o sistema rival, o anterior, aí era explicação e tinha que dar explicação em 24 horas. 12, não, tem que explicar em 24 horas. Tá ligado? Então, não tem novidade, não tem muitas novidades não, né? A gente sabe o que tá acontecendo no Brasil. Não tem muita novidade na real. Explicou o motivo da visita, mas os parlamentares do país questionaram a entrada sem autorização do governo. Seria isso uma coincidência? Antes de responder, preciso te explicar uma coisa. Afinal, o que significa transformar cartéis em terroristas? Bem, durante décadas, grupos como o Cartel de Sinaloa eram classificados como organizações criminosas transnacionais, ou seja, grupos que operam em vários países, atravessando fronteiras internacionais. E isso limitava as ações americanas a operações policiais tradicionais, investigações, apreensões, prisões. Mas agora, com a designação de organização terrorista estrangeira, as regras do jogo mudam completamente. Primeiro, porque isso permite uma guerra financeira total. Os Estados Unidos podem agora congelar todos os ativos desses grupos no sistema financeiro global. Qualquer banco, empresa ou pessoa que faça negócios com eles enfrentará sanções secundárias. Para se ter uma ideia, esse é o mesmo tratamento dado à Al-Qaeda ou ao Estado Islâmico. E essa ferramenta é devastadora, porque... É devastadora e é o que foi aplicado contra o bobo da corte, né? Vocês sabem muito bem aí do que se trata. Foi a mesma sanção aplicada aí contra o bobo da corte.
tá fudido, vai ficar isolado. Ninguém quer chegar perto do bobo da corte, cara. Ninguém quer se aproximar do bobo da corte. O cara vai ficar isolado, já tá isolado, né? Já está. Isola os grupos economicamente do sistema financeiro internacional. Segundo, e este é o ponto mais radical, autoriza ação militar direta. Trump assinou uma diretiva secreta permitindo que o Pentágono prepare operações militares contra esses grupos, incluindo em solo estrangeiro, sem consentimento do país anfitrião. Pela primeira vez, membros de cartéis podem ser tratados como combatentes inimigos não criminosos. Isso abre a porta para ataques de precisão com drones ou operações de forças especiais. Terceiro, expande dramaticamente as penalidades legais. Qualquer pessoa que forneça qualquer tipo de apoio material a esses grupos pode ser processada sob leis antiterrorismo, com penas muito mais severas que crimes de drogas tradicionais. Até mesmo pagar taxas de extorsão para operar em território controlado por cartéis pode ser interpretado como apoio material ao terrorismo. Mas, afinal, quem são exatamente esses novos terroristas? Olha, o primeiro alvo é o cartel de Sinaloa, uma das organizações criminosas mais antigas e poderosas do México. Suas raízes remontam ao final dos anos 80, quando o poderoso cartel de Guadalajara se fragmentou após a prisão de seu líder. Dessa divisão, nasceu a facção de Sinaloa, que cresceu rapidamente durante os anos 90. Fundado nas cinzas do império de El Chapo Guzmán, o cartel agora está dividido entre duas facções em guerra. A velha guarda, liderada por Ismael El Mayo Zambada, um operador discreto que nunca foi capturado até meados de 2024, e os jovens violentos, conhecidos como Los Chapitos, filhos de El Chapo. Essa rivalidade interna alimenta a violência em seus territórios, mas não impediu que suas operações expandissem pelo mundo afora. Mas Já é previsível, né, o que vai acontecer aqui na América Latina. O que vai acontecer aqui no Brasil, cara? Eu realmente não vejo um bom futuro para nosso país. O que tá acontecendo, cara, tá tudo acontecendo de forma muito rápido, de forma muito tá tudo acontecendo de forma muito rápido. As pessoas não estão nem, mano, as pessoas normais não faz nem ideia do que tá acontecendo com o nosso país, o que tá acontecendo nesse momento com a América Latina, cara. As pessoas não têm ideia do impacto que isso vai causar na economia, no bolso, nas finanças das pessoas comuns, principalmente, assalariados, pessoas assalariadas, pessoas que ganham aí seus R$ 1.500, cara. O que vai ser R$ 1.500, cara? Tá ligado? O que vai ser R$ 1.500, cara, pra você sobreviver em 2026? O que vai ser R$ 1.500 pra você sobreviver em 2026, cara? Então, cara, eu tô preocupado. Confesso pra vocês que eu tô preocupado, cara. Eu confesso pra vocês que tô vendo que vai acontecer algo muito estrondoso aí, e a violência vai aumentar com certeza bruscamente daqui pro final do ano e o ano que vem. A violência vai aumentar bruscamente, então se preparem. Se preparem, cara, estejam preparados, tá certo? Se preparem e não seja passivo, seja ativo, revide, tá ligado? Não seja não seja, cara, passivo, cara. Você tem que revidar, tá ligado? Tenha a cabeça erguida e planeje, cara, se planeje.
O que torna o Sinaloa especialmente perigoso é sua adaptação ao mercado de drogas sintéticas. Enquanto continuam traficando cocaína, eles se tornaram os principais produtores de fentanil para o mercado americano. Usando precursores químicos da China, eles operam laboratórios clandestinos no México, produzindo uma droga 100 vezes mais potente que a morfina. Para você ter uma ideia, uma quantidade menor que um grão de sal pode matar uma pessoa. E o pior, é muito mais lucrativo e fácil de contrabandear que drogas à base de plantas. O segundo alvo é completamente diferente. O cartel de Los Soles da Venezuela não é um cartel tradicional. É uma rede difusa de oficiais militares e funcionários governamentais. Deixa eu só dar uma diminuída aqui. Pra pegar melhor aí da... E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vamos lá para mais um videozão? Ativos desses grupos no sistema financeiro global. Qualquer banco, empresa ou pessoa que faça negócio, o cartel agora os principais produtores de fentanil. E o pior, é muito mais lucrativo e fácil de contrabandear que drogas à base de plantas. O segundo alvo é completamente diferente. O cartel de Los Soles da Venezuela não é um cartel tradicional. É uma rede difusa de oficiais militares e funcionários governamentais corruptos. O nome vem das insígnias em forma de sol nos uniformes dos generais venezuelanos. Analistas o descrevem como uma estrutura sem hierarquia clara, pouco organizada, que funciona mais como rede de indivíduos corruptos usando posições oficiais para facilitar tráfico. Mas aqui está o que torna essa acusação de Trump tão importante. Ela significa, em outras palavras, que um país inteiro se tornou um narco-estado. E, nesse sentido, a Venezuela não seria apenas um ponto de trânsito para drogas, mas sim uma base operacional protegida pelo Estado para cartéis internacionais. Segundo os americanos, essa rede é liderada pelo próprio Nicolás Maduro. E agora você entende por que colocaram uma recompensa tão... Então deu pra entender, né, cara? Imagina, cara. Então deu pra entender, né? Imagina. Imagina o comando daqui do Brasil, por exemplo. A FAC do comando. Então, cara, o que acontece aí é que os traficantes simplesmente tomaram conta do poder, cara. Tá ligado? Do poder do país inteiro. Cara, tem noção do que é isso? São traficantes disfarçados. Traficantes disfarçados de generais, de militares, cara. Tem noção do que é isso, cara? Um país inteiro onde o presidente, os generais, os juízes, todos são traficantes disfarçados. É o que aconteceu com a Venezuela. Atrativa por sua captura. O terceiro grupo na mira é talvez o mais perturbador. O Trem de Aragua começou como uma gangue de prisão na Venezuela, mas se espalhou como vírus por toda a América do Sul, seguindo as rotas de migração venezuelana. Sob liderança de Héctor Ninho Guerreiro, a gangue consolidou poder dentro do presídio de Tocorón, que funcionava como sede com piscina, zoológico e boate. Diferente dos cartéis tradicionais focados em drogas, o Trem de Aragua opera um modelo criminal diversificado: tráfico humano para exploração sexual, extorsão de migrantes e empresas, sequestro para resgate, roubo, assassinato. Eles se aproveitam das vulneráveis comunidades de imigrantes que têm medo de recorrer às autoridades locais. Sua expansão foi impulsionada pela crise humanitária venezuelana, que forçou milhões a migrar. Agora, você quer saber como os países da região reagiram a essa escalada militar americana? Tenho certeza que você irá se surpreender com a resposta. O México, parceiro crucial. O Brasil a gente já sabe, né?
A gente já sabe que o nosso presidente é amiguinho, é super amigo desse Nicolas, né? Não vou nem dizer aqui. Oficial dos Estados Unidos na luta contra cartéis reagiu com firmeza diplomática. A presidente Claudia Sheinbaum foi categórica: não haverá invasão do México. Embora cooperação e colaboração existam, intervenção militar está absolutamente fora de questão. Essa postura está enraizada na história mexicana e na importância primordial da soberania nacional. Mas, ao mesmo tempo, para evitar pressão maior, o governo mexicano fez concessões estratégicas. Em agosto, extraditou 26 líderes de cartéis para os Estados Unidos, seguindo extradição similar de 29 figuras em fevereiro. Autoridades mexicanas enquadraram isso como decisões soberanas para impedir que criminosos continuassem operando de prisões mexicanas. Mas os analistas têm uma interpretação diferente. Eles acreditam ser uma concessão para evitar ações mais agressivas, como tarifas comerciais ou intervenção militar. Já a Venezuela, bem, eles adotaram uma postura de confronto total. Maduro organizou marchas anti-imperialistas e denunciou as acusações como fabricação política para justificar mudança de regime. Ele nega categoricamente a existência do cartel de Los Soles e afirma que os Estados Unidos não apresentaram evidências testadas em tribunal. O governo venezuelano classificou as ações como uma cortina de fumaça ridícula e uma operação de propaganda política grosseira. Até a Colômbia, um dos aliados de segurança mais próximos dos Estados Unidos, expressou preocupação. O presidente Gustavo Petro alertou que qualquer operação militar não consensual seria vista como ato de agressão contra a América Latina e o Caribe. Mas a questão central permanece: será que essa estratégia vai funcionar? Olha, eu preciso te dizer que os números oficiais são impressionantes. Em apenas 12 semanas, a operação resultou na apreensão de 120 toneladas de narcóticos e mais de 1.000 prisões, com valor estimado em bilhões de dólares. Trump anunciou esses resultados como prova de sucesso da nova abordagem. The results of this historic international campaign have been absolutely phenomenal. This joint operation has resulted in the interdiction of more than 120 metric tons. Does anyone know how much that is? Of illicit narcotics. That is a mass of billions and billions. And the arrest of more than 1,000 drug traffickers. These actions have denied the cartel of billions of various cartels of billions and billions of dollars in cash and prevented the loss of untold American lives that we've seen the results in the United States. In a single 4-day period in May, our courageous Coast Guard men and women stopped 3 narco submarines packed with poisonous drugs, keeping thousands of pounds of lethal narcotics off of our streets and off our city. Porém, uma análise de um órgão fiscalizador do governo americano, que funciona como uma auditoria interna do Congresso, revelou um problema grave. O Departamento de Defesa não mediu se a operação realmente funcionou e não tem plano para avaliar isso no futuro. Em outras palavras, eles definiram objetivos, mas não criaram forma de medir se estão alcançando esses objetivos. E essa crítica bate num problema antigo das operações militares contra drogas, algo que chamam de efeito balão. É simples. Quando você aperta um balão numa parte, ele incha em outra. Se aumentam a patrulha no Caribe, os traficantes simplesmente mudam de rota. Vão por terra pela América Central, fazem rotas mais longas pelo Pacífico ou escondem drogas em cargas comerciais legais. Os cartéis são extremamente adaptáveis. Eles encaram as... É isso, cara. São igual ratos e baratas, tá ligado? Se você acaba com eles aqui, eles vão para outro canto, e se você tenta acabar com eles ali, eles se espalham, vai para outro lugar, cara. Incrível, cara. Não dá para acabar. Não dá, cara.
Eles se adaptam muito fácil, muito rápido, cara. As apreensões como parte do custo de fazer negócio, como uma empresa que já calcula impostos e perdas. Os lucros são tão enormes que conseguem absorver essas perdas facilmente. A história nos mostra que, mesmo quando confiscam toneladas de drogas, isso quase não afeta o preço nas ruas americanas, muito menos a pureza das substâncias. É aquela velha história: enquanto houver gente querendo comprar, sempre vai ter alguém vendendo. Agora, lembra do misterioso avião russo que falamos logo antes? Então, justamente durante essa escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela, uma aeronave militar russa sancionada pelos americanos fez uma rota estranha. Partiu de Moscou, foi para Argel, para Brasília, Bolívia e aterrissou em Caracas, a capital. Estranho, né, cara? Estranho, né? Um avião russo foi pra África. E da África veio pra Brasília. Foi pra Bolívia. 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 E depois foi pra Caracas, cara. Caraca. Venezuelana. Ficou 3 dias escondida na base aérea brasileira, desligou o transponder durante parte do voo para sumir do radar e não declarou destino. A Agência Nacional de Aviação Civil confirmou que a empresa russa nem tinha autorização válida para operar no Brasil. Como assim, cara? Como é que a Rússia não tinha nem operação válida pra operar no Brasil com um avião sancionado pelos Estados Unidos? E como assim? Ninguém do governo chega pra falar nada, ninguém diz nada pra comentar sobre. Estranho, cara. Pois expirou em abril de 2023. O momento em que isso ocorreu Aí, ó. Tá aí, ó. A explicação aí, ó. Aí está a aplicação. A explicação e a explicação. Tá aí o motivo aí, ó. levantou muitas suspeitas. Isso ocorreu um dia depois de Lula, o presidente brasileiro, conversar por telefone com Putin. Deputados questionaram por que o avião entrou sem autorização do Congresso. Não registraram movimentação de carga no terminal público, mas isso não significa que não houve atividade na área militar da base. O governo brasileiro também não explicou o motivo da visita. Isso sugere que o conflito no Caribe é muito maior que uma simples guerra às drogas. Pode ser um novo capítulo nas já tensas relações entre as duas superpotências, com o Brasil no meio dessa confusão. Mas, então, o que isso tudo significa? Como você pode ver, transformar cartéis em terroristas mudou completamente a política americana para a América Latina. Trocou décadas de cooperação, mesmo que imperfeita, por confronto direto e pressão. Os resultados imediatos são impressionantes. Toneladas de drogas confiscadas, centenas de pessoas presas e uma demonstração poderosa de força militar. É isso, cara. Donald Trump foi pra o tudo ou nada aqui na América Latina. Aqui no Brasil ele já está sancionando, já sancionou o bobo da corte, né? Provavelmente vai sancionar os amigos do bobo, né? Sancionou também membros do governo. É o que está acontecendo aí, cara. É o que está acontecendo. Então o Brasil está se isolando cada vez mais dos Estados Unidos e ficando cada vez mais dependente da China, da Rússia. Esse é o lado que a gente tá. Esse é o lado que a gente tá agora. A gente não, né? O Brasil, cara. É isso. O Brasil foi entregue à mão da China e da Rússia. E não tem mais o que fazer, tá certo? Não tem mais, vamos lutar, vamos ser patriota. Cara, não tem mais o que fazer, cara. A única solução agora é você sair, se você puder, meter o pé do Brasil. Ou se você quiser ficar, né? Se você quiser ficar, se você não tiver condições de sair do Brasil, cara, você vai ficar e saber que vai passar perrengue.
vai passar muito perrengue. A pergunta que fica é: será que essa escalada aproxima os Estados Unidos de uma vitória ou só criará problemas novos? O que você acha? Acredita que essa estratégia pode realmente acabar com os cartéis? Deixa seu comentário e compartilha o vídeo se achou interessante. Então, cara, deixa o like lá no vídeo, vai lá assistir o vídeo, tá certo? Comenta aqui também no vídeo deles. Eu, sinceramente, não vejo outra solução, cara, a não ser meter o pé desse país, porque a real, cara, é que o mundo todo tá uma loucura, né? O mundo todo tá uma loucura, cara, não tem muito pra onde fugir. O negócio é o cara ir pro meio do mato mesmo, rapaziada. Todo mundo pro meio do mato, cara, é o fim do mundo, acabou, vamos pra cavé, vamos pra montanha, vamos todos fugir pra montanha, e é isso.